Ário, ele fazia perguntas vitais sobre a natureza de Deus. Então, a controvérsia se acirrou tanto que o próprio imperador Constantino interveio e convocou uma reunião, tá? Um sínodo em Niceia, que hoje fica ali na Turquia, né? Para decidir essa questão. Para eles, o Ário negava a divindade de Cristo, a Trindade e outras coisas. Tá? Ele era um herege. Mas quando o conflito explodiu, não havia uma posição ortodoxa oficial. E não se sabia ao certo por que, ou mesmo se, o Ário estava errado. Mas o clima intelectual de Alexandria tinha mudado muito desde os tempos de Orígenes. E as pessoas, elas já não estavam convencidas de que o Deus de Platão podia se conciliar de alguma forma com o Deus da Bíblia. E o Ário também enfatizou os trechos bíblicos, né, que acentuam a humildade e a vulnerabilidade de Cristo. Isso não são atribuições de um Deus. Ele obedecera a Deus até a morte na cruz. E como disse São Paulo, foi por causa dessa obediência até a morte que Deus o elevou a uma altíssima posição e lhe concedeu o título divino de Senhor, em grego Kyrios, né? Algumas instituições religiosas, elas têm uma ressonância interior que só pode ser aprendida por um indivíduo no seu próprio tempo, durante o que o Platão chama de teoria, com TH, é o termo grego para contemplação. Como todas as religiões tratam de uma realidade inefável, que transcende os conceitos e que vai além das categorias normais, o discurso é, por natureza, restritivo e confuso. Como disse o Basílio, essas elusivas realidades religiosas, elas só se manifestam nos gestos simbólicos da liturgia. Ou melhor ainda, no silêncio. Assim, a Trindade, ela nos dá uma indicação do esquema de cada operação que se estende de Deus à criação, como mostram as Escrituras, tá? Elas têm sua origem no Pai, elas prosseguem por obra do Filho e elas se tornam efetivas no mundo. Essa Trindade se torna efetiva no mundo por meio do Espírito imanente. Pai, Filho e Espírito. O Gregório de Nazianzo, ele deixa isso claro quando ele explica que a contemplação dos três no uno provoca uma emoção intensa. Uma emoção tão forte que perturba o raciocínio e abala a clareza intelectual. Cito: assim que eu concebo o uno, eu sou iluminado pelo esplendor dos três. Assim que eu distingo os três, sou transportado de volta ao uno. Quando penso em qualquer dos três, penso nele como todo, e meus olhos se enchem, e a maior parte do que eu penso me escapa. A teologia do Ário, como fica evidente, ela é um problema porque é um pouco clara e lógica demais. Qualquer colocação ou ensinamento oficial só pode ser provisório, porque tu dá uma explicação que não é plena. No momento que tu contempla, é algo íntimo. No momento que tu tenta explicar isso, tu não consegue mais chegar onde tu tem que chegar. Platônico fervoroso, tá? O Agostinho, ele era admirador de Plotino. E como tal, ele estava muito mais propenso a essa doutrina grega, por ser um conhecedor do pensamento grego, que alguns dos seus colegas ocidentais. Tá? Como ele explicou, o mal-entendido muitas vezes derivava única e exclusivamente do emprego errado da terminologia. As pessoas não conheciam as palavras e ficavam discutindo e falando besteira sobre algo desconhecido. E como platônico, o Agostinho, ele sabia que Deus
devia ser encontrado na mente. O mundo se mostra para ele muito mais amplo, muito mais lindo, muito mais profundo. E foi por esse fervilhante mundo interior que o Agostinho, então, vai descer para encontrar o seu Deus. Os textos dos teólogos gregos, em geral, eles não incluem experiências pessoais. Eles são mais áridos, eles são mais secos. Mas a teologia do Agostinho, ela resulta de uma história individualíssima, de uma história própria, única. O cristianismo ocidental, tá, ele jamais se recuperou inteiramente dessa misoginia neurótica da igreja. Ainda é visível, inclusive, na reação desequilibrada à simples ideia da ordenação de mulheres. O estigma de uma sexualidade abominável, de uma sexualidade pecaminosa, que empurrava essas mulheres para um ostracismo que invariavelmente era marcado pelo ódio ou pelo medo. Ler as escrituras não é, portanto, um processo de descoberta de fatos sobre Deus, mas deve ser uma disciplina paradoxal. Temos de deixar para trás todos os nossos conceitos do divino, diria o Dionísio, né? Encerramos as atividades da nossa mente e a partir daí sim podemos nos aproximar de Deus.